Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre algumas especulações que teve no Cruzeiro, né? Por exemplo, essa possível volta do Manuel. Será que poderia ser viável pensar no zagueiro voltando ao Cruzeiro para o próximo ano? Que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, tem também sobre o Luan, onde vários torcedores do Corinthians, né? No caso, na saída do Ronaldo do estádio, falando pro Ronaldo levar o Luan para o Cruzeiro, até para fazer um papel como a criação, né? Eu fico surpreso tanto de jogadores do Cruzeiro que já tiveram passagens pelo Corinthians, para você ter uma ideia. Só no último jogo tinha o Matheus Vital, o Ramiro, o Richard, acabei esquecendo outros aqui. Mas, por exemplo, no banco de reservas tinha, por exemplo, o Igor Formiga, que é revelado pelo clube, o Matheus Davó, que não estava sendo relacionado. Então, vários jogadores, e teve aí, no caso, a torcida falando pro Ronaldo levar o Luan pro Cruzeiro. Além disso, quero falar também sobre o Wesley, que, no caso, o São Paulo, ali na entrevista coletiva, anunciado pelo Flamengo, falou do atacante que ficou muito bravo com ele na época que era treinador do Atlético Mineiro, e o Wesley fez um gesto aí que o São Paulo não gostou muito. Achei bem engraçado e queria trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, deixar seu like e compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogos. Vou deixar em destaque da Libertadores e também da UEFA Champions League. Nessa quarta-feira, tendo boas partidas. Vou deixar aqui em destaque o principal jogo deles, né, que vai ser Manchester City e Bayern de Munique, com boas cotações. No caso, uma vitória do Manchester City fora de casa, pagando muito bem, 2,40 a cada real apostado. Esse jogo vai ocorrer nessa quarta, às 4 horas da tarde. O empate também pagando 3,57. Outro jogo que vai ter na rodada é entre, no caso, Inter de Milão e Benfica. Como a Inter já venceu o primeiro jogo de 2-0, esse duelo aí que tá pagando bem quase tudo, né? A vitória da Inter de Milão, o empate e a vitória do Benfica também, ótimas cotações. E também outros jogos na Libertadores, com alguns times brasileiros entrando em campo, mas quero destacar o jogo de amanhã, na quinta, do Racing contra o Alcas, tendo boas opções para você apostar. Por exemplo, a vitória do Racing, pagando aí 1,10 a cada real apostado, tem outras opções. Por exemplo, o Racing marcar de mais de 1,5 gols, tendo boa cotação também de 1,84, você apostando que o Racing vai vencer o primeiro tempo, pagando 1,35, então tendo algumas outras alternativas um pouco mais rentáveis do que apenas uma vitória, né, do Racing, pagando aí 1,10. Então, para você aproveitar esses bônus que eu vou deixar aqui para vocês, de 100% de bônus no seu primeiro depósito, em até R$500, link está aqui no QR Code aparecendo na tela ou embaixo na descrição que eu deixei aqui para vocês. Bom, quero falar aqui com vocês sobre o Wesley, que voltou à tona aí, no caso, um técnico Jorge Sampaoli, que foi anunciado como novo técnico do Flamengo, onde assim, o treinador que era comandante do Atlético Mineiro ainda na temporada de 2021, né, que teve esse lance aí, ó, que o Wesley marca o terceiro gol do Palmeiras lá no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro, e no caso o Wesley faz uma dancinha, né, em cima aí pra torcida do Palmeiras mesmo, apesar de estar sem torcida, né? Acaba que o São Paulo ficou muito bravo com essa dancinha e o 3-0 que a equipe estava levando, no caso, lá dia 2 de novembro de 2020, no Campeonato Brasileiro. Ele ficou muito bravo e, no caso, o São Paulo ficou muito bravo com essa dança, e que até a torcida do Cruzeiro ficou assim, né? Nossa, mas agora o São Paulo vai descontar no Cruzeiro, né? Porque o Wesley, que na época jogava no Palmeiras, eu acho que até ele pensou que ele jogava no Palmeiras, né? Porque é o grande rival, no caso, do Flamengo nesse ano. Mas agora ele aqui no Cruzeiro, muita gente falando, nossa, vai sobrar pra nós. Depois dessa dancinha, que é muito engraçado o vídeo, eu acho que não posso colocar aqui pra vocês, né? No YouTube. Mas muito interessante a reação do São Paulo também, muito bravo. E que, óbvio que é muito mais meme também, né? E tudo mais. Mas a torcida, assim, falando sobre isso. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Então, o Wesley, que se for depender de fazer outro gol e dançar, não acho que vai ser tão provável, ainda mais contra o Flamengo, né? Porque o Wesley, até aqui pelo Cruzeiro, 9 jogos e 1 assistência. Não acho um jogador extremamente terrível, né? Apesar de ter muita zoeira em cima dele e tudo mais, eu pego no pé aqui também. Mas acho que o Wesley ainda vai dar essa volta por cima. Claramente é um jogador que tem sim potencial, já demonstrou habilidade, mas que tem perdido gols assim incríveis, né? E não é de hoje. Quem acompanha aqui o canal, eu já falei vários lances, né, dele desde o Campeonato Mineiro, que vinha errando cada gol, assim, que era inexplicável. Mas ainda acredito, sim, que ele vai dar essa volta por cima. Só fico um pouco chateado pelo valor, né, que foi desembolsado 16 milhões de reais para um jogador que não tem conseguido jogar como titular já de imediato, é uma pena. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês então sobre o Manuel, onde muitas pessoas, assim, no caso, sugeriam no jogador para o Cruzeiro,
para alternativa como zagueiro, né? A questão é, o atleta que realmente teve boas passagens recentes pelo Cruzeiro, ano passado, mesmo quando estava em excelente forma fisicamente, não vinha conseguindo ser o titular incontestável pelo Fluminense e que nesse ano, se você for analisar os números, né, não tem jogado com frequência. A questão é, ele não tem jogado muito mais por conta da lesão, né, que tirou ele dos gramados. No caso, foram apenas 5 jogos desde quando ele passou por uma cirurgia no dia 23 de fevereiro. No caso, ele teve alguns problemas de ligamento, no caso, após lesão no joelho direito. O jogador sofreu uma contusão no menisco e foi, no caso, submetido a cirurgias na última terça-feira. E, no caso, o Luan Freitas e o Vitor Mendes, que foram substitutos imediatos para o Fluminense nesse início de temporada para o técnico Fernando Diniz. Então, assim, a expectativa é de que ele fique fora, né, no caso, durante um tempo. A expectativa realmente era de que ele voltasse no final do campeonato estadual, que não foi o que aconteceu. Porém, mesmo o Manuel voltando, não creio que ele seria o titular absoluto da equipe do Fluminense, porque acaba que perdeu espaço, né? O Fluminense vivendo uma fase excelente, não acredito que ele volte e vive uma fase muito boa. A questão é, ele aos poucos tem voltado aos gramados. No caso, o último jogo dele realmente foi dia 5 de fevereiro, no caso contra o Audax. E depois voltou a ser relacionado para o banco de reservas contra o Flamengo, ficou no banco, contra a equipe do Paysandu, na Copa do Brasil, ficou no banco de reservas, e recentemente na vitória do Fluminense contra o América por 3-0, ele também ficou no banco e ainda não entrou em campo. Possivelmente porque está nesse processo de transição ainda, né, sem poder atuar com muita frequência e tudo mais, mas aos poucos pode sim voltar a ser uma alternativa. Para o meio do ano, pode ser mais viável? Sim, porque o Fluminense vendo que ele não vai jogar com tanta frequência, está pagando um salário alto para o Manuel, e poderia ter ele emprestado, pode sim ser viável, mas mesmo ele sendo reserva, ele sendo uma opção imediata do técnico Fernando Diniz, eu acho muito difícil sim, viu, de pensar nessa contratação. Zagueiro que na temporada passada marcou 7 gols em 51 jogos pelo Fluminense, não foi um desempenho ruim. Em 2020 foi importante para o Cruzeiro não ser rebaixado naquela Série B. Para você ter uma ideia, ele faz 28 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele e o Rafael Sobis foram artilheiros do Cruzeiro naquele ano de 2020, né, na Série B. Rafael Sobis com 6 gols e Manuel com 5, que voltou e fez um papel muito bem, né, pelo Cruzeiro. Fora que ele chega em 2014 a peso de ouro vindo do Atlético Paranaense, fica de 2014 a 2018. Durante todo esse período, ele nunca teve um papel tão protagonista quanto teve em 2020, ressalvas para 2015, que ele joga 46 jogos, mas depois conquista a Copa do Brasil. 2017, reserva, 24 jogos. 2018 também reserva para o Léo e para o Dedé, depois para o Léo e para o Murilo, 2017. Uma média de apenas 22, 24 jogos por ano, e tirando ali 2015, nunca conseguiu ter uma sequência muito grande, mas de qualquer forma, ganhou um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos estaduais, além também, né, no caso desse desempenho muito bom na reta final de 2020. Você acha que seria uma opção viável? Bom saber que ele já está voltando ao futebol, né, depois dessa lesão, porque sinceramente eu tinha medo dele perder até mais tempo pelo Fluminense, tipo assim, a temporada inteira, né, ainda mais para um zagueiro que não é tão jovem. Tudo bem, o Manuel não tem 35, 36, mas já está aí com seus 32 para 33 anos de idade. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Luan, onde no caso a torcida do Corinthians, né, pediu o Ronaldo aí para levar o Luan para o Cruzeiro, no caso na saída do gramado e também no estádio, né, porque dava para ver o Ronaldo em os camarotes e a torcida falando pro Ronaldo, leva o Luan pro Cruzeiro, né, eu aceitaria fácil e tudo mais. Principalmente na saída do Ronaldo do estádio, muito torcedor do Corinthians que não pega no pé do Ronaldo por outros motivos e tudo mais, mas assim, muita gente falando para levar o Luan pro Cruzeiro, que seria uma alternativa aí para a Raposa. Até muita gente nos comentários falando sobre essa possibilidade, nesse post aí do Cruzeiro, né, no último dia 17, mas a questão eu acho que o Luan teria uma negativa muito maior do que de pessoas que gostariam de ter ele aqui no Cruzeiro, e eu acho que eu sou uma delas, porque no ano passado mesmo não conseguiu jogar. Pelo Corinthians, o último ano que ele joga com frequência foi em 2021, com 33 jogos e 4 gols. Ano passado inteiro, apenas 3 jogos pelo Corinthians, foi emprestado na reta final do ano para o Santos, Corinthians pagando 100% dos seus salários, foram apenas 8 jogos, 1 gol e uma assistência, e tem um salário próximo da casa dos 800 mil por mês. Foi oferecido para vários outros times no Brasil, tá? Já foi especulado no Fortaleza, no Goiás, no Sport, desde o ano passado, e nenhum desses times teve interesse de contratá-lo. Então, assim, acho que pensar no Luan num time da Série A é bem viável, porque não tem demonstrado um futebol assim, ó, tem muito tempo, né? Desde quando ele chega para o Corinthians, que ainda teve que pagar mais de 30 milhões para contratá-lo, e ainda um contrato de mais de 3 anos e meio, né? Com um salário gigantesco desse.
de 800 mil e nem sequer tem conseguido jogar. O Corinthians que abriria a mão do Luan, tipo assim, se o Cruzeiro quisesse pagar 200 mil, 100 mil que seja, com certeza teria negócio. O Grêmio, por exemplo, que é um time que ele tem uma boa relação também, não tem interesse no jogador, então o Luan está numa situação muito complicada, que foi parecida com o que o Lucas Lima teve no Palmeiras, né? Só que diferente do Lucas Lima, o Luan nunca conseguiu ter uma sequência muito grande pelo Corinthians, tirando quando ele chega, que insiste bastante, né? 42 jogos e apenas 5 gols, mas o Luan nunca conseguiu depois voltar a isso e ser um protagonista no Corinthians, que é inacreditável, né? Tanto que ele jogava bem, e ainda acho que existe esse futebol nele, mas aos poucos vai acabando também, né? Porque já é um jogador de 30 anos, né? 30 anos de idade e que poderia fazer essa função de um meio ofensivo de criação. E você aceitaria o Luan aqui no Cruzeiro? Já comentei aqui também no canal algumas outras vezes sobre isso. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Lembrando que os vídeos sempre saindo por volta, os 3 vídeos, né? Primeiro por volta das 9 horas da manhã, segundo aí por volta de meio-dia e 15 e o terceiro às 5h30 da tarde. Vou deixar o link da Bet7 para você começar a apostar com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!